Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais para Ser Maromba. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir para todos vocês aí de casa, se não são inscritos, não são inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem seus belíssimos comentários e não se esqueçam do like, que o like nos ajuda a alçar voos cada vez mais altos. Bom, aconteceu o que era de se esperar. A Netflix injetou dinheiro e 3 anos depois de Extraction 1, saiu Extraction 2. O primeiro filme fez bastante sucesso, além da qualidade, da óbvia qualidade da obra, também veio numa época onde estávamos todos, trancafiados dentro de casa. Então, nada como uma obra agitada, uma obra movimentada para nos ajudar naquela época, 3 anos atrás, a tirar nossas mentes, daquela maldita pandemia, daquela quarentena que estávamos todos passando naquele momento. Extraction 2, novamente dirigido por Sam Hargrave e produzido e roteirizado pelos irmãos Russo, de Vingadores, de Capitão América 2 e 3, é uma outra obra muito bem construída, que também tem seus defeitos, por que não? E, da mesma forma que o primeiro, ao contrário do título em português, não é exatamente só um resgate, Ela é um resgate, sem dúvida nenhuma, mas em termos de construção de roteiro, ela é mais uma extração. Obviamente que ocorre um resgate, mas a obra toda gira em torno da extração de, aqui não só uma pessoa, um grupo de pessoas, de um determinado local. Bom, no início vemos o nosso protagonista, o nosso querido protagonista, interpretado novamente pelo carismático Chris Hemsworth, um homem que além de ser muito lindo, muito bonito, é um cara que tem um poço de carisma. O filme começa imediatamente onde terminou o primeiro. O protagonista é baleado pelo menino sem dedo lá, e ele cai no rio e mostra o que aconteceu em seguida. Ele é salvo e ele passa, aparentemente, longos meses na fisioterapia, porque, o cara levou um tiro de rifle no pescoço. Eu não conheço muitas pessoas que sobrevivem a um tiro de rifle no pescoço. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que sobreviveu a um tiro de rifle no pescoço. Fala a verdade, eu nunca conheci ninguém que levou um tiro de rifle no pescoço, Mas ele sobrevive. E ele ainda a gente consegue ver aquele personagem amargurado, e agora ainda mais, porque ele queria morrer, ele queria ter morrido lá na Índia. E ele fica meio, brabo porque que salvaram ele e tal, Bom, a agência para qual ele trabalha consegue uma cabana para ele. O cara tava morando na Austrália, um local paradisíaco, com sol. E eu não sei porquê, se é pelo fato da gente estar passando pelo inverno agora, mas eu não gosto de inverno, eu não gosto de frio. E os caras conseguem uma cabana pra ele no meio da neve, na Áustria, num lugar, que é um lugar bonito, claro, mas é um lugar deserto de neve, e eu ficaria muito bravo se alguém tivesse me tirado da minha cabana na Austrália pra um local que só é neve o ano todo, frio o ano todo. Bom, ele começa a tentar viver a sua vida de aposentadoria, tranquilo, com suas galinhas, com a sua cachorrinha, assistindo TV. Mas, como a gente sabe, filme de ação é assim, o cara quando é muito bom, sempre vem alguém atrás dele para contratá-lo, para dar uma nova missão. E aqui, quem é que aparece, meus amigos e minhas amigas? Eu fiquei surpreendido com essa participação especial, hein? Ninguém menos que Heimdall. Temos novamente a dinâmica do Heimdall e do Thor, Idris Elba, outro homem lindo. Ele vai servir aqui como o equivalente ao M, lá do James Bond, que o M é pro James Bond, ele vai ser aqui pro personagem do Chris Hemsworth. Ele passa uma missão muito difícil e uma missão que dialoga diretamente com o passado do protagonista. Porque aqui é estabelecido a sua esposa, A gente sabia que ele tinha um filho, a gente sabia que ele ele perdeu esse filho, mas não havíamos visto ainda a sua esposa no outro filme. E aqui, vemos, inclusive ela é interpretada pela Olga Kurilenko, que é uma atriz que nos anos 2000 ali, ela andou muito em voga, Ela fez Max Payne, ela fez Hitman,
Ela fez Quantum of Solace, né? James Bond, né? 007 Quantum of Solace. É uma atriz, acredito, posso estar enganado, mas acredito que ela é russa, que ela encaixa muito bem para filmes de ação. Para vocês, de repente, que não estão lembrados dela, ela fez Viúva Negra com a Scarlett Johansson, ela é a vilã ali, o treinador, né? Aquele vilão que copia os movimentos é interpretado pela Olga Kurilenko. É uma atriz que tem uma fisicalidade legal, obviamente que aqui no filme não tem nenhuma cena de ação com ela, mas é bacana a gente ver aí um rosto conhecido e ela tá com um problemão e ela quer a ajuda do ex-marido. Qual é o problema? Qual é a situação que aflige, que tira o sono dessa personagem? A irmã, olha que coisa interessante. A irmã dessa personagem, ou seja, a cunhada do protagonista, ela tá morando dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. É aquela típica prisão com um teor meio de gulag. E o marido dessa mulher, ele é um chefão do crime. Ele e o irmão meio que comandam um grupo de criminosos. Tem teores de gangue e teores de seita ao mesmo tempo. E esse cara tava preso e mandou trazer a família para morar junto com ele. Uma coisa que eu nunca vi acontecer, nem sei se isso é possível em algum lugar do mundo. Mas a mulher, né, e o filho adolescente e a menininha estão morando junto com eles. Óbvio que eles não estão gostando disso, que eles estão querendo se ver livre disso, principalmente a mulher e a criança e a menina. E então, cabe ao nosso querido protagonista entrar nessa prisão, salvar a cunhada e os sobrinho. Diga, produção! Nesse filme eles exploram bastante o drama do personagem principal, com a culpa que ele carrega com a morte do filho dele. Ele não mede esforços, né, pra ajudar, ele suporta coisas que muitos personagens que nós não suportaríamos, né, justamente em função dessa culpa, porque ele busca a redenção. O personagem começa uma preparação fazendo um crossfit da roça, ele começa a colocar o seu corpo em ativa de novo, porque ele tem então uma missão nada fácil novamente. A sua equipe lá do primeiro filme retorna. Um dia determinado, ele tem a missão de invadir essa prisão meio gulag, né, que está situada na Geórgia. E aqui é muito interessante esse cenário, né? Tivemos uma mudança de cenário, do cenário quente do primeiro filme, na Índia, aqui para a Geórgia. E esse país tem essa influência, né, que a gente não está acostumado a ver em filmes. São poucos filmes que abordam essa região, principalmente essa região da Eurásia, né, essa conexão da Europa com a Ásia tão forte, tão íntima que a gente vê em países como esse. E é muito interessante a gente estar vendo essas dinâmicas diferentes. Assim como no primeiro filme, as cenas de ação em plano de sequência elas são bastante longas. Nesse, a principal, a cena de ação em plano sequência, ela tem 21 minutos e 7 segundos. As coreografias de luta muito intensa, né? E o Chris se machucou, né? Ele, em entrevista, ele disse que isso faz parte da diversão. Exatamente. Essa é a visão de um homem que gosta do que faz. Né? Isso aí, ó, viu? Então o que acontece? A ideia era tirar eles de lá, tirar a família de lá, mas é óbvio que a coisa não dá muito certo e o caos está tomado, começa uma rebelião no presídio e eles têm que sair de lá no meio de um monte de cretino, no meio de um monte de filha da puta. No meio do caminho, com o cunhado, né, ou seja, o marido do seu cunhado, tenta atacá-lo, os dois entram no embate, numa cena muito bem feita, inclusive tem uma cena que ele gruda, ele segura os dois, com as duas mãos, ele abre a mão do cara no meio, assim, e eu nunca tinha visto isso num filme, só em filme de terror já vi isso, mas é muito louco. E então ele, né, acaba matando com o cunhado, ele e essa família saem da prisão, e aqui a gente começa novamente, meus amigos e minhas amigas, ver, como a produção falou, esses planos sequências, né? Obviamente eu sei que não são, como eu falei no primeiro vídeo, não são planos sequências verdadeiros, óbvio que tem um monte de cortes escondidos aqui, e com o advento aí dos efeitos especiais, a gente consegue ver que os cortes são cada vez mais escondidos com maestria, que quase a gente não percebe isso, né? Mas é um plano sequência, vamos entender como um plano sequência. A ação vai se desenrolando e a gente consegue acompanhar em tempo real esse grupo fugindo até um trem. E é muito legal porque a gente tem uma perseguição onde os protagonistas estão a bordo de um trem e os bandidos vêm fazendo uso de helicópteros e de outros veículos. E é muito legal. Tem algumas cenas de ação que novamente aqui o foco troca do protagonista. Então o foco não fica sempre no personagem do Chris Hemsworth. Por diversas vezes ele sai, acompanha a amiga dele, uma luta muito bem coreografada. Realmente essa atriz aqui, eu conheço pouco, né, dela no cinema, mas ela realmente se doou bastante pro papel, conseguiu fazer cenas de ação muito convincentes. Muitas vezes o foco passa
para os soldados inimigos entrando a bordo do trem. E novamente o foco volta pro personagem principal. E isso é muito legal. Como eu disse no outro vídeo, Extraction conseguiu em apenas 2 filmes, na realidade em apenas um filme, né? Mas aqui nesse filme a coisa foi só confirmada, conseguiu criar a sua cara, conseguiu criar a sua característica, assim como John Wick em 4 filmes conseguiu criar uma cara muito interessante e conseguiu criar elementos muito fortes para sua franquia. Extraction também conseguiu, né? Principalmente através desses planos sequências assim e dessas cenas de tirar o fôlego. Eles entram então a bordo desse trem, tem cenas aqui muito boas, não tem como eu ficar detalhando todas elas, porque talvez eu não quero também nem tirar a graça, né, para quem vai assistir. Acaba que o trem acaba descarrilhando, todos eles se salvam, mas durante essas cenas todas a gente já começa a ter indícios do que eu falei no primeiro vídeo, daquele maldito daquele moleque, filho desse traficante que ele matou lá na cadeia, começando a encher o saco. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Porra, eu podia entrar na tela e dar um soco na cara desse guri. Cara, tu foi salvo de dentro do inferno. O pai nem se preocupava com ele e ele o tempo todo reclamando. Bom, acontece que o menino fica sabendo que... Uma cena meio idiota, né? Não sei porque contaram pra esse guri quem é que matou o pai dele. E ele fica todo, né, birrentinho. Aí quando eles chegam lá na Áustria, lá em Viena, um hotel, lá num prédio luxuoso, onde eles iriam ficar um tempo para depois ir para um serviço de proteção à testemunha, esse moleque faz uma baita de uma bosta, que é pegar o telefone e ligar pro tio e dizer: ah, tio, nós estamos em tal lugar, vem aqui salvar a gente. E óbvio, né, que dá ruim. O tio e os amigos dele, como todo bom cidadão de bem cristão, adora, né, tá louco para meter um tiro em alguém, né, seguia aí os preceitos da Bíblia que dizia, né, inclusive na Bíblia fala que Jesus pedia pra gente meter bala nos inimigos, né? E eles invadem esse prédio por cima, né? Pelo alto, através de helicópteros, e pelo solo. E aqui a gente tem outra sequência muito bem construída. Eu não vou estragar tanto, né? Eu não vou falar muito dessa sequência, porque eu quero que vocês aí de casa aproveitem, né? Degustem essas maravilhosas cenas de ação. Produção! É que, na verdade, o menino, né? Realmente, o papel dele, né? É da raiva mesmo. Mas dá pra entender os motivos, né? Ele foi criado dentro da mentira, né? Da seita, ele acreditava no pai. Né? Mesmo vendo a violência que ele fazia com a mãe, ele acreditava que realmente aquilo estava certo, né? Que o pai gostava da mãe, que, enfim. E ele acreditava que o personagem principal tinha matado o pai por ser uma pessoa ruim, né? Então essa crença, ser criado dentro da seita, é realmente algo muito prejudicial, né? Acaba, digamos, sendo uma vítima, né, dessas crendices. Obviamente que o filme não se presta a fazer críticas e bater tanto em cima dessa técnica, porque é um filme de ação, que a gente quer ver pancadaria e as cenas de luta. Mas mostra um pouco disso. O que essas seitas e esses grupos radicais, por vezes, estão ligados a extremismo religioso, que esses grupos fazem especialmente com os jovens. O adolescente é bobão, né? O adolescente é bobalhão. Quem aí que já foi adolescente não lembra das cagadas que fez na vida, né? E o adolescente quer se afirmar. E esses grupos usam essa necessidade do adolescente se afirmar para captar esses novos membros. A produção, claro, é uma pessoa que tem um coração bom, então ela procura ver esse lado, né, do adolescente. Eu já fiquei com vontade de enfiar a mão na cara desse moleque o filme todo. Inclusive, no final, vou contar no final depois o que acontece. Vocês sabem que tem spoiler, eu avisei lá no início, então tomem cuidado, tá? E daí o que acontece? Eles conseguem pegar o menino, levam o menino embora, e um dos membros principais ali do grupo do protagonista acaba morrendo, acaba perdendo a vida. E isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque, tipo, cara, tem gente que tá querendo ajudar esse moleque, perdendo a vida pra tentar ajudar esse moleque. Um moleque birrento que não dá valor pra nada, traindo quem ajudou ele. A consequência disso, ver uma pessoa ali do grupo dos protagonistas morrendo, né? Eu mesmo falei, cara, esquece esse guri, faz de conta que esse guri morreu, deixa esse moleque pra trás. Mas é claro que não é o que acontece, né? A ex-mulher do protagonista aparece e tem uma cena muito engraçada, inclusive, que a produção me chamou a atenção, porque esse rapaz que é morto, né? E a gente sabe que ele realmente morreu. Ele tá deitado na cama e a irmã dele ali, né? Ela segurando a mão dele. Ah, meu irmão morreu e tal. E a gente achou engraçado porque ele tá tapadinho, com uma cobertinha até a cintura. E daí a gente ficou pensando, pra que tapar um morto até a cintura, né? Ficamos em dúvida se realmente ele tava morto. Exato, a gente ficou em dúvida. Será que esse cara morreu ou não? Porque tu não costuma tapar um defunto até a cinturinha, né? Como se ele tivesse risco de se resfriar, né? Mas, enfim, é uma cena bem engraçada. A gente acabou percebendo isso, né? O protagonista
ainda se sente culpado, né, pelo que aconteceu com o filho, por ele ter, né, sido covarde naquela época, por ele não ter estado lá para ajudar o filho, ajudar a esposa. Ele acaba, né, tomando para si o resgate desse menino. Ele vai atrás e, infelizmente, pessoal, aqui nesse terceiro ato é a parte onde o filme que brilhou até então deixou de brilhar, porque, meu Deus, se Extraction vinha construindo, né, a sua cara tão nova, tão inovadora no cinema de ação, essa sequência final é um clichê absurdo. Ele chega na maior pinta de exército de um homem só, explodindo tudo. Ele chega no covil dos bandidos, metendo bomba pra tudo quanto é lado. A cena toda culmina nele encontrando o vilão principal com o guri dentro da igreja. O guri tá com um colete de bomba. Cara, ele chega apontando a arma pro vilão e a gente perguntou, cara, por que ele não deu um tiro, não matou o vilão logo no início, quando ele entrou na porta? Tem todo um diálogo clichê. O vilão manda o guri tirar a arma da mão do protagonista, apontar pro protagonista, daí o protagonista diz, sim, pode puxar o gatilho. Aí o guri não puxa. Aí o vilão chega e pega o guri como refém, daí a moça, amiga do protagonista, chega e baleia o cara. E daí o vilão troca tiro com ela, atira na mulher, ela quase morre. Eu fiquei pensando assim, cara, isso é tão clichê, mas tão clichê, que tudo aquilo que eu tinha visto no primeiro filme, que, né, que destoava desses clichês tradicionais e o que esse filme estava mostrando até então, parece que eles simplesmente resolveram colocar todo tipo de final de clichê de filme de ação dos anos 90 aqui nessa cena, e eu achei muito ruim esse final. Não sei qual é a tua opinião, produção. Tu gostou desse final? Olha, faria diferente. Algumas coisas, como tu comentou ali, teve cenas que já poderia ter resolvido antes, ou não ter tido aquela cena, Exatamente. Né? Ela não tendo aquela oportunidade de matar e não ter feito nada. Exatamente. Não condiz com o que a gente vem acompanhando desse personagem. Inclusive, quem está nesse filme, né? Ninguém mais, ninguém menos que Daniel Bernhardt. Lá no filme do John Wick 1 eu falei a respeito de Daniel Bernhardt, que é um cara muito bom, um grande artista marcial que fez aí vários filmes nos anos 90. Foi, né, dublê nos filmes do Matrix. Um cara que, inclusive, fazia aquela ótima série Mortal Kombat A Conquista. Ele era o Ciro naquela série do Mortal Kombat A Conquista, uma série que eu acompanhei quando era criança. Quando eu vi Daniel Bernhardt nesse filme, eu pensei, vai ter uma cena de pancadaria muito boa, né? Porque normalmente esse filme aqui explora bastante as lutas de solo. Eu pensei, vai ter uma cena muito boa. Daniel Bernhardt morre de uma maneira tão decepcionante que eu fiquei pensando, eu olhei e pensei, mataram o cara? Eu não acredito. Talento muito mal aproveitado. Então, assim, essa sequência final é realmente decepcionante. E o que é mais bizarro ainda é que o personagem principal, né, e a sua amiga, eles vão presos. E eu fiquei pensando assim, cara, a ex-mulher dele tá cagando. Ela deixou o cara ser preso. Ela vai lá conversar ainda com ele na cadeia. Ele fala ainda, tipo, é gado demais. Ele fala ainda, eu tenho 1 milhão escondido na minha cabana, pega e dá pra tua cunhada, não sei o que e tal. Daí ela, tá, então tá bom, então tchau, tá? Pega e vai embora. Eu fiquei pensando, cara, que mulher mais mal agradecida, cara. Mas isso se explica, no caso, na questão do personagem principal, o auto-ódio, né? O drama que ele sente, aí na culpa que ele sente. Então, digamos que seria uma forma de, entre aspas, remediar o mal feito no passado. Não, a postura dele até tudo bem, mas a postura dela eu acho muito cretina. Porque, tipo, cara, o cara normalmente quase morreu, né? Tanto ele quanto a amiga dele, eles quase morreram. E a mulher simplesmente, tchau, valeu, tá? E daí no final, né? Óbvio que eles são soltos, os dois são soltos. A gente reencontra o personagem do Idris Elba, que mais ou menos ali, né, já constrói, já estabelece esse mundo, né, maior. Ele fala assim, o meu empregador tem outros serviços para vocês e tal. Então ele já estabelece aí, né, deixa essa ponta para uma sequência. E é muito interessante ele comentar, porque ele, no início do filme, falando em Idris Elba, no início do filme, a primeira vez que ele encontra o protagonista, ele fala de alguns trabalhos anteriores ao primeiro filme. A gente entende que esse herói, ele é um cara que é especialista em extrações, né? Óbvio, porque o nome do filme é Extraction, né? Então, assim, ele é muito engraçado que uma hora ele fala assim, você enfrentou 2 gangues rivais para salvar o prefeito do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando assim, qual prefeito será, cara? Será que é o Crivelas? Qual prefeito será do Rio de Janeiro que ele salvou, né? Produção, diga. Em um evento recente, os fãs perguntaram pro diretor se era possível que o próximo filme
fosse filmado no Rio de Janeiro. Isso que seria muito interessante, não confirmou, mas que é uma, digamos, poderia ser uma possibilidade. Olha aí, hein? Bom, quem aqui gosta de filme de ação lembra que um dos melhores Velozes e Furiosos é o Velozes e Furiosos 5, que é no Rio de Janeiro, né? Então imaginem Extraction 3, né, sendo filmado aí no Rio de Janeiro. A gente sabe que esse cenário do Brasil, infelizmente, os brasileiros não aproveitam para fazer filme, mas, né, quando Hollywood traz, claro que tem, que fica estereotipado, óbvio, né? Mas eu lembro de obras aí, por exemplo, como Max Payne 3, que não é um filme, é um jogo, mas que ficou muito bom e tem esse cenário brasileiro e fica muito legal. Infelizmente, como eu disse, os gringos conseguem aproveitar muito melhor os cenários da nossa terra do que os próprios brasileiros, né? Mas enfim, meus amigos e minhas amigas, eu estou muito feliz, né, produção? Você está feliz também, produção? Com certeza. Estamos muito felizes aí de podermos falar com vocês desses maravilhosos filmes de ação, com essas cenas de arte marcial tão bem coreografadas, com essas cenas de ação tática tão bem coreografadas. Estamos vivendo aí realmente uma era muito agradável para quem gosta de filmes de ação, quem gosta de filmes de pancadaria. Então recomendo aí que vocês assistam Extraction 2, assistam o primeiro também. Eu venho agradecer humildemente a vocês, agradecer a produção por essas belíssimas curiosidades que ela sempre nos traz e agradecer a vocês, meus amigos e minhas amigas, pela presença, agradecer a vocês por estarem aí conosco. Quero pedir encarecidamente que vocês compartilhem o vídeo com a família, com os amigos, se inscrevam se ainda não forem inscritos, deem o like e deixem os seus belíssimos comentários. Por hora é isso, eu agradeço a todos. Valeu!